como de praxe, vocês estão felizes? Nossa, eu acho que você não está feliz. Eu acredito que quando nós estamos diante da presença de Deus, eu automaticamente estou feliz. Amém? Quando eu estou inserida no reino de Deus, quando eu estou inserida em Deus, eu estou feliz. Amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça agora, fechasse seus olhos. Amém? Amém, Pai, nós oramos, Jesus. Eu oro, Deus, para que nada seja de mim, Jesus. Que nada saia da minha boca, Jesus. Mas que tudo seja você, Jesus. Jesus, eu oro para que o peso da Tua glória venha sobre esse lugar, Jesus. Eu oro, Jesus, para que o Senhor abra o entendimento agora de cada jovem, de cada adolescente, de cada mulher, de cada homem que está nesse lugar, Jesus. Eu oro, Jesus, para que os céus se rasguem sobre esse lugar, Jesus. Eu oro, Pai, para que a Tua presença ela venha a ser palpável, Jesus. Que nessa noite nós possamos estar com os nossos olhos, os nossos ouvidos atentos a Te ouvir, a ouvir a Tua palavra, Jesus. Jesus, arranca uma palavra de mim, Deus. Arranca algo de mim, Jesus. O Senhor sabe, Pai, que eu não sou digna, Jesus. E é com muito tremor e temor que eu subo nesse altar, Jesus. Eu oro para que eu possa agora, Jesus, ser como uma flecha, Jesus. E eu vou ser lançada ao alvo, Deus. Eu oro para que o Senhor toque cada coração agora, Jesus. E que cada coração de pedra venha ser inserido um coração de carne, Jesus. E que o próprio Cristo desça sobre esse lugar e convença cada um do pecado, Jesus. E que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas saia daqui transformado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu confesso para você que eu estou fugindo desse dia há alguns meses. E durante a semana eu estava orando e eu pedi para Deus, me dá algo que eu possa ministrar, me mostre algo, Jesus. Eu não sei o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou ministrar. E eu confesso para você que Deus ele não tinha me dado nada. E eu cheguei ontem em casa do movimento na praça e eu fiquei exatamente, querida, até as 4h37 da madrugada de hoje, pedindo uma palavra de Deus. E eu falei, Deus, eu não tenho uma palavra. Eu não sei o que eu vou ministrar. Só que durante a madrugada, a gente sempre ouve, né, que a fila na madrugada da oração é menor. Porque muitas das vezes nós estamos tão cansados do dia que nós não conseguimos orar na madrugada. Porque o sono ele nos vence, o cansaço ele nos vence. Só que essa madrugada foi uma madrugada onde Deus ele falou tão grande ao meu coração. Onde Deus ele ativou algo dentro de mim. Onde Deus ele transformou e ele me lembrou que eu continuo sendo amada. E eu sempre falo que antes sempre que algum pregador entenda algo, sempre que alguém vier ministrar uma palavra aqui, entenda que essa palavra vai primeiro ministrar a gente, para depois ministrar você. Ela vai tocar o nosso coração, para depois tocar o seu coração. E o tema da igreja, esse mês, é evangelismo. E eu falei, uau! E eu sempre gosto de dar tema nas minhas mensagens, nas mensagens que Deus me entrega. E o tema dessa mensagem de hoje é quando o céu invade a terra. E eu queria falar algumas características de quando o céu invade a terra. De quando a cultura dos céus, ela é inserida aqui em nós. Porque eu não sei você, mas eu estou de passagem nessa terra. E eu creio que nessa noite todos nós estamos de passagem nessa terra. Amém? E a primeira característica de alguém que quer que o céu invada a terra é apetite pelo impossível. E eu diria que eu vou falar sobre quando o céu invade a terra, mas eu diria também da fome de Jesus. E foi algo interessante porque eles cantaram aqui. Quando Deus ele bate a porta, qual é o som da igreja? Porque eu entendo que a volta de Jesus está tão próxima como nunca antes.
Maranata nunca fez tanto sentido como tem feito nos dias atuais. Eu nunca vi um tempo onde a igreja clama e canta e geme por Maranata. Geme pela volta de Jesus. E a primeira característica é apetite pelo impossível. É anormal que um cristão não tenha apetite pelo impossível. Eu acredito que um cristão que ele tem fome por Deus, ele tem fome para que o céu invada a terra, automaticamente ele tem um apetite pelo impossível. E sabe o que significa? Que o impossível ele tem que estar no nosso DNA. Sabe, eu acredito que nós como uma geração, e eu estou hoje ministrando para jovem, para você adolescente que está nesse lugar. Entenda algo, nós jovens precisamos ter sede pelo impossível. Tem que estar no nosso DNA, alguém ou um enfermo chegar aqui, alguém com câncer chegar aqui e nós impormos a mão e aquela pessoa for curada instantaneamente. Tem que estar no nosso DNA, eu orar para um aleijado e o aleijado andar. Só que hoje em dia não está mais no nosso DNA. Hoje em dia você vê o jovem cansado. O jovem, ele é como se ele não quisesse que o céu descesse sobre a terra, que o céu ele invadisse a terra. Então eu queria que você colocasse as suas expectativas não em mim, não no que vai ser cantado aqui, mas que a partir desse momento você colocasse uma expectativa muito grande em Cristo. Para que você tenha fome, para que você tenha sede, para que o seu apetite por mais de Deus volte. Porque tem muitas pessoas que elas têm fome. Só que não adianta você ter fome e você ter um paladar infantil. Adolescente jovem, eu admiro a sua fome nessa noite. Eu admiro a sua fome, mas você ainda tem um paladar infantil. E sabe o que é um paladar infantil? É eu querer as coisas pequenas. É eu vir em um culto de sábado de jovens porque eu vou encontrar o meu amiguinho, porque eu vou encontrar a minha amiguinha. Não, eu preciso vir no culto de jovens, eu preciso vir nesse culto com fome e sede de Deus. Eu preciso começar a ter um paladar por mais de Jesus, um paladar que eu vou orar e o cego vai enxergar, um paladar onde eu vou manifestar o reino de Deus, um paladar aonde lá na minha faculdade eu vou transbordar Jesus. Ontem nós íamos fazer um movimento na praça e acabou que choveu e a gente chegou lá com meu esposo e a gente teve que pegar outro Uber para ir para a casa do Nadson para fazer lá. E a gente pegou um Uber e, gente, quando eu entrei naquele Uber, eu olhei para ele estava ouvindo uma canção cristã e eu olhei para ele e falei, cara, esse cara é crente. E sabe o que isso me levou? É que nós precisamos entrar em um lugar, aonde nós formos, nós precisamos entrar ali e as pessoas olharem para a gente e verem Cristo em nós. Então, jovem, adolescente, tenha um paladar verdadeiro. Não se comporte mais como uma criança, porque você não é uma criança. Você ouve palavra de reino de segunda a segunda nessa igreja. E como é que você ainda não entendeu? Eu não consigo, eu fico insatisfeita quando eu entro em um culto e cara, eu preciso sair insatisfeita. Eu preciso fazer mais. Eu preciso me movimentar. Eu preciso proclamar o evangelho. Eu preciso vir aqui antes do culto, uma hora antes, e ali na sinaleira evangelizar. E outra coisa, entenda algo. Não pense que você está aqui uma hora antes evangelizando ali. Pode ser muito, você está fazendo muita coisa. Você só está fazendo muita coisa se você estiver posicionado em Deus.
Se você chegar ali naquela sinaleira e você pegar um papelzinho daquele e você entregar para a pessoa e você orar por aquela pessoa e automaticamente você ter uma palavra de conhecimento sobre aquela pessoa e você dizer para aquela pessoa: Deus está me mostrando agora que você tem uma doença, mas eu oro agora para que em nome de Jesus você seja curada. Porque, entenda, lá, quando eu falo, quando o céu invade a terra, eu não consigo ver um câncer no céu. Não tem câncer no céu. E se não tem no céu, não deveria ter na terra. Porque eu preciso trazer a cultura do céu sobre a terra. Eu preciso trazer a cultura dos céus sobre a minha escola. Você que estuda, você precisa levar a cultura do céu na sua escola. Sabe quantos amigos seus na escola não estão com uma depressão, talvez com uma ansiedade, talvez numa noite anterior tentaram tirar a sua própria vida e você não sabe? E lá em Mateus 6,36 vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, é automático, querido. Vem, as coisas elas vão vir, as coisas vão vir sobre mim, as bênçãos elas vão correr atrás de mim. Não vai mais ser necessário eu passar horas e horas orando por algo, não, porque vai ser tão instantâneo que as bênçãos elas vão começar a correr atrás de mim e elas vão começar a correr. E sabe o que acontece quando eu entendo quem eu sou em Deus? O homem verdadeiro, o homem aprovado por Deus, ele começa Deus lhe entrega algo nas suas mãos e você começa a exercer as maravilhas, os prodígios, os sinais de Deus. E quais são esses sinais, querido? É uma pessoa sendo curada de um câncer, é um cego enxergando, é um aleijado andando, é um avivamento acontecendo. Nós precisamos começar a ter um apetite pelo impossível. Se você veio, querido, nessa noite aqui nesse lugar, você precisa começar a ter sede pelo impossível. Você precisa começar a ter fome pelo impossível. Orar e orar e orar a Deus. Eu oro, Jesus, porque eu ainda quero viver. Eu ainda quero colocar as mãos, não por mim, mas pelo Senhor. Eu quero colocar as mãos no cego e o cego voltar a enxergar. Eu quero poder orar em alguém e aquela pessoa ser instantaneamente curada. E ouso dizer mais: quando nós estamos inseridos em Deus, quando nós entendemos Deus, as coisas elas vão ser espontâneas. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar nesse lugar e você não vai esperar o louvor começar, você não vai esperar a ministração começar. Você vai sentir tão forte a presença de Deus que você já vai chegar nesse lugar e você já vai começar a orar e orar e orar e orar, e você não vai mais conseguir cessar a sua oração. Daniel, traz um lencinho para mim, amor, por favor. E a segunda característica é apetite pelo poder. A segunda característica que alguém quer que o céu invada a terra, que alguém quer manifestar o reino de Deus, é eu ter apetite pelo poder. E lá em Mateus 28, a partir do verso 18 vai dizer assim: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Obrigada. Ou seja, quando eu começo a ter apetite pelo poder, o poder dos céus é que fala, e chegando Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado o poder nos céus e na terra, ide e fazei discípulos.
Você precisa começar a ir e fazer discípulos nas nações. Você precisa começar a orar e ter fome pelas nações. E quando eu falo nações, eu não falo você ter fome só e evangelizar ali na sinaleira e ganhar só aqui o território de Itajaí. Não, eu vou ter uma fome, eu vou ter um apetite pelo poder, que eu vou querer ganhar Santa Catarina, que eu vou querer ganhar o Brasil, que eu vou querer ganhar as nações, que as nações vão ser pequenas. Sabe, eu começo a enxergar isso a um ponto que daqui a pouco, já pensou? Se você não tem um apetite pelo poder, você daqui a pouco, é você que vai estar aqui, querido. Daqui a pouco não vai ter mais o pastor Ivan, não vai ter mais eu. E aí, quem vão ser os próximos? Nós não sabemos se amanhã o Ivan pode ir fundar um santo reino lá no Japão. E aí? Quem vai ser o próximo? Porque eu não sei você, mas quando eu entendi e eu estava nessa cadeira, eu queria ser a próxima. Eu não queria... Querido, quando caiu a minha ficha, eu estava sentado igual você aí nesse lugar. E eu falei, não, Deus, tem algo. E eu quero algo, eu estou com fome de algo. Então, você precisa ter apetite pelo poder. E lá em Mateus, voltando Mateus, agora lá para o capítulo 16, verso 19, vai dizer: e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares da terra será desligado nos céus. Deus, Ele já está te entregando a chave do reino dos céus. Deus, Ele já entregou sobre você que está aqui. Agora Ele quer que você se levante e você posicione-se e comece a buscar mais de Deus. A começar a buscar pelo um poder todos os dias. Que sabe, aquela sua oraçãozinha lá de 15 minutinhos? Não, você vai começar a orar 2, 3 horas, 4 horas. Porque sinceramente eu não consigo entender a pessoa que ora 15 minutinhos. Como você consegue? E talvez você fale, mas pastora, a questão não é o tempo, não é a duração, é a qualidade. Não, querido. Porque você gasta, no mínimo, umas 2 horas só em TikTok. Agora isso porque eu não citei o Instagram. Como é que você vem me dizer que 15 minutinhos é um tempo de qualidade com Deus? Impossível, não, impossível. Impossível. Sabe, você jovem, comece a se posicionar e orar, dobre os seus joelhos. Dobre os seus joelhos e comece a orar. Vá para o secreto. Vá para aquele lugar onde ninguém vê você. Porque é muito fácil eu entrar naquela porta, eu estender as minhas mãos, levantar as minhas mãos e orar e todo mundo está vendo. Mas e aí no meu quarto? E aí na minha casa, jovem? Será que você tem orado? Será que você tem buscado? Ou será que você fica esperando um culto de quarta, um culto de domingo, um culto de jovens? Não espere o culto de jovens. Eu vou dizer algo para você. Eu fui literalmente arrancada do secreto. E eu sempre gosto de ressaltar isso. Porque quando você se esconde em Deus, Deus não vai querer aquele que vai ficar pedindo: ô pastora, deixa eu levar uma palavra lá, ô pastor, isso, olha. Não vai querer. Não vai querer. Sabe qual Deus vai querer? Aquele que fica lá atrás, sentadinho, escondido, que não quer ser visto por ninguém. É esse que Deus vai querer. E se você é um desse, saiba que é você que Deus quer. É você que acha que não tem poder nenhum, é você que acha que não sabe pregar, é você talvez que tem um talento de cantar e você, não,
Eu não quero. É você que Deus quer. É você que Deus quer. E a terceira característica é apetite pelo que não se vê. E lá em 2 Coríntios 4,18 vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Comece a ter apetite pelo que você não vê. Talvez você está aqui nessa noite e você está com o coração incrédulo, crendo que Deus não está nesse lugar. Mas saiba que Ele está. Você pode não ver com os seus olhos físicos, mas no espiritual Ele está. Comece a ter... a glória de Deus é ocultar certas coisas. E tentar descobrir é a glória dos reis. Sabe o que eu acho interessante nisso? Se não me engano, tá, gente? Eu acho que está lá em Josué. E lá no livro de Josué. E a glória de Deus é ocultar certas coisas. Sabe quando eu entendo isso, que a glória de Deus é ocultar certas coisas? Às vezes você vai estar aqui, ó. Você vai estar aqui estudando, lendo, e aí daqui a pouco você vai ter uma palavra, você vai receber uma palavra, só que Deus ele vai ocultar algumas coisas, ele não vai te dar por completo. Sabe por quê? Porque o prazer dele vai ser ver você assim lá, ó. Ai, onde está? Tem que estar aqui, eu vou estudar Mateus. Ai. E Deus vai começar a ocultar aquilo. Porque ele vai sentir prazer em ver você tentando descobrir. Sabe qual é o prazer de Deus nessa noite? É tentar fazer você descobrir aquilo que está em oculto nele. Tenha fome por aquilo que está em oculto em Deus. No próprio Deus. E lá em Colossenses 3:2 vai dizer: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu não posso me preocupar com as coisas da terra. Eu sei que para nós mulheres é bem difícil, né? Sei que meu Deus, é quase impossível, né? Mas mas comece a pensar nas coisas do céu. Porque quando eu quero que o céu ele invada a terra, eu vou começar a pensar nas coisas do alto e não vou me preocupar mais com as terrenas. Sabe por quê? Porque como eu li anteriormente, todas as coisas me vão ser acrescentadas. Deus ele vai entregar nas minhas mãos as coisas. E essas coisas são um carro, uma casa própria, talvez. Talvez você jovem, um emprego. Comece a trazer o céu na terra, lá no seu emprego. Você que trabalha, você jovem, você mulher, você homem que está nesse lugar. Comece a manifestar o reino de Deus no seu trabalho. Comece a ter fome por aquilo que você não vê. Porque é muito fácil eu acreditar é muito fácil acreditar nesse copo, é muito fácil eu acreditar nessa água. Por quê? Porque eu estou vendo, porque eu estou tocando nisso. Mas e agora quando eu não vejo? Aonde está a sua fé quando você não vê? Aonde está a sua fé? Jovem, é com você essa noite. Deus tem algo para entregar nessa noite, querido. E é para você. E a quarta característica, tenha força. E essa eu quero frisar bastante. E lá em 1 João 2,14 vai dizer: eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde um princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno.
Mas sabe o que eu acho interessante? É que o jovem ele não tem força hoje em dia. O jovem hoje em dia, ele não consegue trabalhar, estudar, conciliar nada. O jovem ele trabalha, chega em casa, ai, tô cansado. Ai. O jovem, quando é para limpar a igreja, cadê o jovem? Ai, pastora, eu estava com uma dor, pastora. O jovem, ele não tem força para ficar das 7 ao meio-dia na escola. Ele acha ruim o adolescente. Eu sabia, por isso que eu falei, eu vou pular, eu vou para a característica 4, porque eu sabia. O jovem, ele se cansa facilmente. E só que o interessante é que a palavra de Deus fala que ele é forte. E cadê a sua força, jovem? Cadê a sua força? Cadê a sua força para manifestar o reino de Deus? Porque você precisa saber de algo. Você é a futura geração. Você é a próxima geração. Você precisa ter força. Hoje o jovem, ele não quer estudar. Hoje o jovem, ele não quer trabalhar. Porque ele não consegue. É muito cansativo para o jovem. Gente, comecem a acordar. Está na hora da igreja acordar. Igreja, se levante. Tem vozes clamando nas nações por você. Tem pessoas hoje, nesse exato momento, que está lá na Ucrânia, de joelho, orando por um cristão, orando por alguém ir lá. E talvez esse alguém seja você. Talvez, nesse exato momento, tem alguém em algum lugar de Itajaí que está com fome e está orando pela igreja. E a igreja está cansada. Posicione-se, jovem. Olha, saiba que você precisa fazer uma faculdade. Não é errado você fazer faculdade. Ah, pastora, mas você entregou a faculdade. Mas Deus trabalha de forma diferente na vida de cada um. Você precisa ter sede. Não, eu sonho em fazer uma medicina. Se eu sonho em fazer uma medicina, o céu vai descer lá na minha faculdade e eu vou ser uma grande médica. E quando eu vou ser usada, e as minhas mãos vão ser usadas para curar, para sarar, para fazer uma cirurgia, e aquela cirurgia sair perfeita. Porque eu vou para o campo da política e enquanto eu estiver lá, a corrupção, ela não vai invadir aquele lugar. Jovem, as esferas da sociedade estão clamando por você. Você é a próxima geração. A política hoje, não fique achando, porque é culpa do governo. Não, é culpa da igreja, que não ora. Você precisa ir para o campo político e posicionar lá e dizer, não, eu vou ser um político correto. Enquanto eu estiver no governo de Itajaí, a corrupção ela não vai imperar. Enquanto eu estiver no governo de Itajaí, as coisas elas vão fluir. Na área da saúde. Talvez lá no Marieta, nesse momento, está precisando de um bom cristão naquele lugar. De um médico cristão que vai se posicionar naquele lugar, porque ele vai entender o poder que foi dado na mão dele. Ele vai entender que a chave do reino dos céus já está entregue, está depositada na minha e na sua mão. Você precisa começar a ter força, jovem. E o interessante é que fala assim, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Você já venceu.
Sabe essas vozes aí na sua cabeça que fica falando para você que você é um derrotado, que a sua mãe não te ama, que o seu pai não te ama? É mentira! Você já venceu o maligno. Sabe por quê? Porque ainda que meu pai, ainda que a minha mãe, ainda que os meus amigos virem as costas para mim, Deus, Ele não vai virar. Ainda que durante o meu percurso com Deus, a minha rota com Deus, se levante Judas, eu não vou parar. Porque vão haver pessoas, vão haver Judas na sua vida que vão beijar o seu rosto e vão chamar você de amigo. Talvez isso que eu vou falar agora vai parecer muito pesado, mas talvez o seu Judas esteja do seu lado e você não sabe. E talvez ele está beijando o seu rosto e você não sabe. Mas Deus, Ele é contigo. Não aceite palavra demoníaca sobre sua vida. Talvez que a sua mãe, que o seu pai lance sobre você, que a sua tia, que a sua avó lance sobre você. E eu não estou falando sobre você desonrar, não. Honre. Eu estou falando sobre quando alguma autoridade que está também acima de você falar algo sobre você. Você vai orar lá em mente, você vai dizer, não, eu não aceito, em nome de Jesus, Senhor. A minha mãe ainda não entende, Jesus, mas ela vai me entender. Talvez a minha mãe acha ruim porque eu estou de domingo na igreja. Mas eu sei, Jesus, que eu vou entender. Porque quando você entende os céus, quando você entende o mover dos céus, o poder que há nos céus, aonde você chegar, a morte ela vai ter que sair. Aonde você chegar, todo e qualquer desânimo vai sair. Tenha força, jovem. Não se deixe enganar pela ansiedade, pelo mal do século. Não se deixe enganar pela depressão. Não se deixe enganar. Procure alguém que tem fome de Deus. Porque também, aí você está mal e você vai procurar aquela meinha que está mais caída do que você. Não. Procure alguém que tem vida de Deus. Procure alguém que você sabe que gasta tempo orando, que gasta tempo estudando a palavra de Deus. Procure essa pessoa, porque eu tenho certeza que ela vai ajudar você. Porque sozinha a gente não vai a lugar nenhum. Sozinha eu não iria. Inclusive, sozinha eu não estaria aqui. Não pense você que essa semana foi fácil para mim estar aqui. E não foi nenhuma luta no físico. Foi uma luta aqui, ó. E quem é próxima de mim sabe, o meu esposo sabe. O meu pastor, o pastor Giba sabe. Mas quando eu entendi, eu falei, não, aqui não, Satanás. Aqui tu não vai parar o meu ministério. Eu não sou, entenda algo, você não é o que o mundo diz ao seu respeito. Você é o que Deus diz ao seu respeito. E quando eu entendi isso, eu falei, Satanás, não. Eu estava alguns dias, na verdade, mais de 1 mês e meio com uma dor no estômago. E eu procurei médico e era, talvez uma gastrite, talvez isso, talvez aquilo. E aí, eu falei, não, tem alguma coisa errada. E um dia eu entrei no meu quarto, e eu estava com tanta fome, eu estava com tanta sede naquela hora que eu entrei lá. Satanás, eu coloquei a mão na minha barriga, Satanás, se tu está tentando me paralisar com essa dor, eu te mando agora para o abismo, porque tu não vai me parar. Eu não aceito enfermidade. E quando eu entendo quem eu sou diante de Deus, eu vou colocar a mão sobre mim mesma e eu vou dizer, aqui não. Porque eu sou filha, você é filho. Comece a entender que a força está sobre você. Não fique esperando a força de um ancião. Não. Porque ele já viveu, ele já fez a parte dele. Agora é a nossa hora. Eu acredito
muito, que o avivamento ele vai vir do jovem. Mas para isso, você precisa se posicionar. Porque avivamento é uma frase muito interessante. Eu não me recordo de quem é, mas fala avivamento não é eu subir um morro com muitos tambores batendo, não. Avivamento é eu ir em lágrimas, é eu ir ajoelhada, é eu ir orando diante de Deus. Isso é avivamento, é eu me arrepender, é o arrependimento genuíno. E eu não estou falando sobre emoção, não. Eu não estou falando sobre aquela emoção que você sente quando toca uma música que você conhece e você chora, 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 chora. Não, não é sobre isso. É sobre arrependimento, é quando eu mudo de atitude, é quando eu não faço mais aquilo, é quando eu não peco mais aquilo, quando talvez você que está em fornicação, é quando você não está mais em fornicação. Isso é arrependimento. Arrependimento é mudança. Não se mova pelas emoções. Não se mova, não fique esperando uma música bonitinha para você se arrepender, não. Arrependa-se agora. Eis que o rei está voltando. Arrependa-se agora. Esse é o tempo. E eu diria mais. Talvez nem há mais tempo. Você precisa se arrepender agora. Você precisa dobrar os seus joelhos e não deixar a inconstância tocar você. Não, nós precisamos começar a ser reais e constantes diante da presença de Deus. Eu não vou mais me mover por companhia, talvez do meu amiguinho, porque é muito legal. Não. Eu vou me mover porque eu sou real e constante em Deus. Eu vou me mover porque eu quero mais de Deus. Eu vou me mover enquanto eu não ver o céu invadir a terra. Eu vou me mover. E quinta característica. Quinta característica, ter fé. Hebreus 11:1 vai falar: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você precisa ter fé. Sabe por quê? Talvez você já orou em alguém não foi curado. Talvez aquela pessoa tinha fé, mas a sua não era boa o suficiente. E Deus não operou o milagre, porque a sua fé foi muito pequena. Nós precisamos começar a ser homens e mulheres de grande fé. De uma fé inabalável. De uma fé que não se corrompe com as coisas do mundo. Você jovem, de uma fé que aquela amizade que está lá fora não corrompe você. Que aquela companhia do seu trabalho não corrompe você. Que aquele assunto talvez que lá no seu trabalho, talvez tem pessoas que conversam assuntos que não era para você nem estar ouvindo, mas você está lá ouvindo. Você precisa começar a ter fé. Para que as pessoas olhem para você e elas se sintam constrangidas em conversar determinados assuntos quando você está no lugar. Sabe por quê? Porque as pessoas elas vão começar a temer o Deus que está em você. Porque o Deus ele vai ser tão perceptível na sua vida que as pessoas vão olhar para ti e vão dizer: não, eu não posso conversar isso. Não. Ela é uma grande mulher de Deus. Ele é um grande homem de Deus. Eu preciso ter zelo no que eu vou falar. E eu, por uma questão, talvez, numa questão do sentido figurado, talvez, não sei. A nossa fé, ela precisa ser como uma bomba de fragmentação. Que quando acionada, vidas são tocadas pelo poder de Deus que opera milagres. E para quem não sabe o que é uma bomba de fragmentação, é um artefato explosivo que quando acionado, ele libera uma certa quantidade de projéteis ou fragmentos menores
com finalidade de causar grandes vítimas. E sabe o que isso nos leva? A sua fé, ela precisa ser como uma bomba de fragmentação. Que quando você está no lugar, lá na sua casa, só você é crente, mas você é uma bomba de fragmentação naquele lugar, a sua fé vai ser acionada e ela vai invadir todo o território onde você está. A sua fé precisa ser como uma bomba de fragmentação, ao ponto de talvez de 200 quilômetros de distância, a sua fé, ela vai chegar. A sua fé, ela precisa ser tão grande como uma bomba de fragmentação, que eu estou aqui em Itajaí, mas eu vou orar lá por Santarém, e a minha fé vai invadir lá Santarém. E a minha família vai pedir oração para mim, e eles vão estar lá. Mas a minha fé, ela vai ser acionada de uma tal maneira que ela vai invadir todo o Pará. Nós precisamos começar a orar por nações. Nós precisamos começar a ter uma fé inabalável, uma fé que não vai se dobrar ao Deus lá fora, ao Deus do mundo. E a fé não é ausência de dúvida. Talvez a gente vai duvidar. Eu vou duvidar. Talvez você vai chegar em um determinado lugar em Deus, de fé, que talvez você vai duvidar daquilo. Mas eu entendo que antes que eu comece a duvidar daquilo, eu já vou lá e já vou orar. Ah, Deus, eu não sou nada, Jesus. Mas é pelo Senhor, é pelo Teu nome que eu vou orar sobre essa pessoa e essa pessoa vai ser curada. Porque sabe, Deus, essa doença ela não tem aí no céu. E se ela não tem no céu, ela não vai existir na terra. Tenha uma fé como uma bomba de fragmentação, que quando acionada, ela vai tocar vidas. Ela vai tocar todo o território que você vai estar inserido. Talvez lá na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, nas esferas da sociedade. Mas tenha fé e se mova por fé. Muitas das vezes nós vamos duvidar, mas aí quando você duvidar, quando a dúvida vier, você lembre: não é por mim, é por você, Jesus. Não é com a força do meu braço, mas é por você, é por Cristo.